Olá, pequenos pôneis, como vão vocês? O vídeo de hoje é sobre essa caixinha de vida aquática, também chamada de aquário. Óbvio, aquário de água doce, né? Porque eu tenho aquário de água doce. Eu também vou fazer de água salgada, de aquário marinho, né? Obviamente. Inclusive, eu queria falar com vocês que os próximos vídeos, dependendo do tipo de vídeo, eu quero a ajuda de vocês, pequenos pôneis. Porque assim, eu tô ficando famosa, eu tenho que atender pedidos. Mentira. Eu quero saber se vocês gostaram da ideia, eu quero saber se vocês participariam, se mandariam os vídeos. Aí, por exemplo, eu vou fazer um vídeo sobre hamster, aí vocês mandam um vídeo sobre hamster, eu vou dar o crédito tudo direitinho. Vocês podem segurar, vocês podem... Eu posso até fazer o seguinte, tipo, dar dica sobre algum bicho, aí vocês fazem a dica com um bicho, ia ser bem legal. Bem interativo, dinâmico, eu gosto. O vídeo de hoje vai ser sobre aquário de água doce, como se fosse um aulão, assim, o que você precisa saber antes de ter um. Eu anotei bastante coisa, o vídeo vai ser longo. Eu não vou fazer um vídeo totalmente detalhado sobre cada coisa, então, assim, é trabalho de vocês, deverzinho de casa, pesquisar sobre o que eu vou falar aqui. Eu vou dar o geralzão, explicar sobre cada coisinha, eu botei, tipo, temas, e aí vocês pesquisem depois, tá? E ainda vai ter muito vídeo sobre aquário, tipo, muito mesmo. Eu vou mostrar o meu aquário, que vocês viram quando eu comprei. Ele mudou bastante, como vocês podem perceber. Ele não é mais o mesmo, ele já passou por algumas mudanças, bastante. Eu vou fazer sobre dicas, sobre mitos, sobre aquário de água salgada, né, aquário marinho, então vai ter muita coisa legal. Eu não sei porque o aquário não tá tão iluminado. Vocês podem ver que a pessoa é carioca da gema, pela minha cor. E olha que nem tá tão claro assim, eu tô virando o Edward mesmo, de verdade. Então vamos lá, a primeira coisa que você precisa saber, meu primeiro foi meio atrasado, é sobre a água. Eu não vou dar uma aula de química e biologia, totalmente biologia, né, porque química eu até poderia falar alguma coisa, biologia eu vou falar, obviamente. E assim, é muito triste, porque eu amo química, mas, né, fazer o quê? Muita gente vai achar chato e tem coisinhas que vocês não precisam saber, então assim, é só o geralzão, como eu falei. Então a primeira coisa água não é só água, tem muita coisa que rola dentro dela, por assim dizer. Tem muita coisa que rola em relação a ela, então eu vou explicar um pouco de cada coisa, que são os parâmetros da água. Uma coisa que todo mundo sabe é o pH da água. Eu não vou explicar o que é pH, mas enfim, como eu falei, eu não vou dar uma aula de química, infelizmente. Existe pH ácido, neutro e básico. O ácido vai de 0 até 6,9, o neutro é 7 e o alcalino é de 7,1 até 14. Então a sua água tem um pH específico, seja a água da torneira, você tem que saber qual vai ser o pH, ou você escolhe o peixe antes, ou você escolhe como vai ser seu aquário e depois escolhe o peixe combinando com o aquário, eu não sei se deu pra entender. E tem testes que você compra para saber isso, tem várias coisas assim de equipamento de aquário que você precisa comprar. E claro, tem químicos, produtos que você consegue mudar o pH da água, tanto para ácido quanto para básico. E também tem outras coisas, básico, alcalino, né? E tem coisas naturais também que você pode fazer, colocar no aquário para mudar o pH da água, coisas da natureza mesmo, e eu vou falar daqui a pouco. Existe uma coisa chamada dureza da água, pouca gente conhece. Também tem teste para você testar, obviamente, o que um teste faria. A dureza da água está relacionada com o pH. Então, por exemplo, quanto mais ácida a água, mais mole ela vai ficar, porque menos minerais estão ali, sabe, nadando. E quanto mais dura a água, quer dizer que provavelmente ela tem mais sais, mais minerais. E tem também uma coisa muito temida que é a amônia, que eu vou explicar mais pra frente qual é o ciclo dela, o que acontece, o que ela faz e tudo mais. Mas ela é muito importante, também tem teste para fazer e é bom ter. O segundo tópico é equipamentos, então eu vou falar o que você precisa ter para montar um aquário. Não precisa de muita coisa, mas tem umas coisas essenciais que precisam ter, obviamente. A primeira coisa que eu acho mais importante, que provavelmente é o mais importante para todo mundo, é o filtro. O filtro, obviamente, ele serve para filtrar a água, mas ele também tira os materiais em decomposição, porque, por exemplo, ele suga cocô, ele suga um monte de coisa ruim da água, que faria a amônia aumentar. E existem vários tipos de filtros, eu vou falar também daqui a pouco, mas existem vários tipos de mídias. Existem 3 tipos de mídias e a mais importante é a biológica, o filtro biológico, né, porque eles são as bactérias boas, porque todo mundo acha que bactéria é coisa ruim, mas elas que vão cuidar do ciclo da amônia, então elas vão cuidar da parte ruim. Existe a mídia química, o filtro químico, né, que normalmente é carvão ativado, que assim, muita gente acha que não é tão necessário, muita gente acha que é necessário, eu uso, mas eu prefiro, por exemplo, melhorar a mídia biológica e a física, mecânica. A mídia mecânica ou física é literalmente uma barreira que vai impedir que pedaços maiores
fluam. E aí existe uma regrinha para você colocar essas mídias em ordem no filtro. Nenhum filtro é igual, por exemplo, existe vários tipos de filtros, o meu é hang-on, como vocês podem ver, é externo, existe canister, existe sample, eu vou falar tudo isso. Mas é sempre bom você colocar a mídia física, barreira mecânica, antes, justamente para tipo, as colônias de bactérias, a mídia biológica, não pegar tanta sujeira, entendeu? Então, e aí tanto faz se você botar a química antes da biológica ou depois. O importante é ter a física primeiro. Outro equipamento que muita gente acha que não é importante é o termostato. Tcharam. Esse é com aquecedor, ele é de 25 watts, meu aquário tem 10 litros, então tá mais do que bom, porque a regra é 1 watt por litro, então tá ótimo. E ele teoricamente é mini. Não é mini, mas é menor do que um termostato normal. Ah, Júlia, mas eu moro no Rio de Janeiro. Meu caso. Precisa de um termostato, um aquecedor? Precisa, sabe por quê? A temperatura de um aquário tem que ser constante, ela não pode ser nem muito alta, nem muito baixa, nem ficar variando, porque isso pode trazer doença para os seus peixes, pode abaixar a imunidade deles e fazer com que eles fiquem doentes. Então é importante você deixar a temperatura constante e é o caso do termostato. O problema é que ele não resfria. Então, ou você compra um cooler, ou você faz uma gambiarra, que tem um monte de coisa para fazer. E o cooler também é um equipamento que é importante ter, mas nem sempre é necessário. Eu não tenho, por exemplo, dá para me virar. Tem um aquário, como é que você vai fazer um aquário sem ter um aquário, o tanque? É verdade que falam que quanto maior o aquário, menos trabalho ele dá. Por quê? Uma água menorzinha, um recipiente menorzinho, fica muito mais instável. Aquele sotaque carioca, né? Instável. Fica muito mais instável do que um aquário grandão, porque a temperatura não muda tanto, tudo mais. Por exemplo, a água do mar. A água do mar, vocês acham que fica mudando a temperatura toda hora? Não. Imagina isso daqui. Isso daqui muda bastante, eu sofro. Mas os meus peixes nunca morreram por isso, ainda bem. Ainda mais que eu controlo, né? Ia ser difícil alguém morrer. E outra coisa muito importante que pouca gente dá valor, assim, parece que é só decoração, mas não é o substrato, que é a coisa que você vai botar embaixo. O meu tem areia e tem um pouquinho de cascalho preto de rio. Eu acho lindo. Antes era só cascalho preto de rio, mas sujava muito, gente. Cascalho suja muito, porque o cocô vai entrando e você acha que tá limpo, mas na verdade tá tudo ali embaixo. A areia fica tudo em cima. Parece que tá mais sujo? Parece, mas é muito mais fácil de limpar. Então, por exemplo, dependendo do peixe que você quiser, você não pode ter alguns tipos de substratos, ou porque eles se enterram e aí machuca, tipo, se for uma rocha mais... Uma rocha não, mas umas pedrinhas, uns pedregulhos mais afiados. Ou se ele tiver mania de fuçar o substrato, não pode também ter pedras maiores, porque ele pode comer, engasgar e morrer. Tem planta que não precisa de substrato fértil, que são as low-techs, que no caso é a minha, é a cabomba. Eu tinha amazonense, mas meus peixes comeram, meus camarões também, então eu tive que tirar, coitado. Hippie amazonense. Luminária também, que tipo de luminária tem que ser? A mais perto do sol. Não é bom deixar em contato direto com o sol, porque vai criar alga. A alga não é tão ruim, mas quer dizer que tem muita matéria orgânica ali, muita vida, o que de um lado é bom porque pode servir de comida para os peixes, mas tem uma hora que elas se proliferam muito e tem muita gente que tem problema com isso. Então o meu tem luz indireta do sol, então recebe um pouco de luz do sol, mas eu tenho uma luminária aqui, que não é muito forte, ela é luz fria, porque a luz do sol é fria, muita gente não sabe, mas a luz do sol é fria. E tem uma conta que você precisa saber dependendo do tipo de planta. Eu vou deixar alguns sites aqui informativos que me ajudaram e vão ajudar vocês para poder saber tudo direitinho. O terceiro tópico são plantas. Você não precisa ter planta natural no aquário, as minhas são de verdade. A coisa boa é que ela age como um filtro. Claro, não é tão potente quanto um filtro, você não pode regular a planta, né, obviamente. Mas querendo ou não, é um filtro, ela não vai limpar todo o cocô do peixe, ela não vai absorver todos os nutrientes que ficam lá em decomposição. Ela pode oxigenar a água, que é uma coisa ótima, também não é tanto quanto um filtro faria, uma bombinha de ar. Quem viu meu vídeo montando esse aquário viu que eu tava fazendo um experimento sem filtro, deu certo, só que eu fiquei com medo e botei um filtro, então pra vocês verem que às vezes a planta não dá conta. E eu acho mais bonito, pra mim quanto mais natural o aquário, mais bonito. Como eu falei, tem plantas low-tech, que não precisam de muita coisa. Obviamente, toda planta precisa de nutrientes, de luz, de substrato, mas assim, elas não precisam de coisas chiques e caras, entendeu? É como se fosse isso. Tem planta que essa cabomba aqui, você nem precisa colocar, ela não tem raiz. Ela pode ficar flutuando pelo aquário. Eu prefiro botar assim, eu acho que fica mais bonito, mas tem gente que deixa... Tem uma tá aqui. Eu não sei onde tá. Que ela soltou e tá flutuando. Então eu deixei ela ali, ela é pequenininha. E é muito bonitinha, né? Pelo menos a minha, essa cabomba, você pode cortar ela no tamanho que você quiser e você pode plantar. E elas se reproduzem muito rápido. O quarto tópico é decoração. O que você precisa ter, o que você não precisa ter, o que é obrigatório, o que não é. Mas esse tópico é mais do seu gosto. Eu prefiro aquário mais natural, como eu falei. Eu tô pretendendo botar um tronquinho aqui ainda, de verdade. Eu botei um esconderijo aqui pros camarões.
Eu só não aconselho nunca botar coisa que pode machucar os peixes, tipo umas coisas meio pontiagudas, coisas que eles podem comer. Tem algumas plantas artificiais que são, além de serem duras, elas soltam, sei lá, elas são um plástico que o peixe consegue mordiscar, então não aconselho. E cascalho colorido, ele é extremamente artificial, extremamente tóxico. A partir do momento que você bota no aquário, ele vai liberando umas toxinas, que é da tinta, né? E seu peixe pode morrer daqui a um tempo, daqui a alguns meses, ou até um ano, e você não saber o que foi. E na verdade foi o cascalho. E dependendo do peixe, ele pode ficar incomodado com coisa colorida ou até branca, mesmo sendo natural branco. Tem muito peixe, por exemplo, os peixes amazônicos, eles não gostam de coisa clarinha no fundo, porque imagina um rio todo escuro. E aí você vai e bota o bicho no aquário clarinho com um substrato branquinho. Coitado do bicho, né? Eles se estressam, é sério, gente. O quinto tópico que todo mundo deve estar louco pra nessa parte do vídeo são os peixes. Você tem que pesquisar bastante sobre cada peixe que você quer. Que tipo de peixe colocar no aquário? Depende do seu aquário. Como eu falei, você pode ter o peixe já tendo o aquário, já pensando no aquário. Tipo assim, eu quero um aquário desse jeito, e aí você vê o peixe que combina. Ou você pode fazer o contrário. Eu quero esse peixe. Aí você vai e faz o aquário em torno desse peixe. As duas opções são válidas. Eu acho que não tem problema nenhum você querer montar o aquário de um jeito ou ter um certo peixe. Mas o que você precisa saber, principalmente, é o tamanho do aquário. Como eu falei no vídeo de betas, que eu vou deixar aqui em cima, ele não vive num aquáriozinho pequenininho. Então tem gente que bota peixe no aquário pequenininho porque fala que não cresce, porque fala que cresce de acordo com o aquário. Não, gente. Não. Outra coisa, comportamento. Gente, tem peixe que você não pode botar junto, não adianta, você não vai fazer, tipo, fica no cantinho cada um quando brigarem e depois vocês se abracem, não. Tem peixe realmente que é agressivo e que vai matar o outro, tem peixe que não tem nada a ver pH, é por isso que eu falei que é muito importante saber essas coisas antes. Tem peixe de água ácida, tem peixe de água alcalina, então não pode misturar os dois. Tem uma coisa muito legal que eu costumo fazer muito, que é pensar peixe de fundo, peixe de médio, né, aqui, ou que nada tudo, e peixe daqui de cima da superfície. Eu gosto de botar um em cada, ou eu tento botar um em cada. Agora, né, obviamente eu tenho camarões, que são de fundo. Às vezes eles dão uma nadada por aí, é bonitinho. E os platis, que eles são, eu não sei se dá pra ver, eu também tô sem óculos, pra mim é um borrão de vidro. Os platis ficam nadando por aí. Agora eu tenho um casal, e eles tiveram filhotes, e eles comeram alguns já. Uma coisa que eu sempre falo também é que uma vida é uma vida independente do que seja, independente se for um peixe, um cachorro, um cavalo. Então tem peixe sim que vive mais de 10 anos, às vezes até 20 ou mais, então você tem que pensar nisso. Normalmente os peixinhos de aquário comuns, eles vivem relativamente pouco. Plati, por exemplo, vive uns 4 ou 5 anos em média. Sempre que eu falo assim, vive tantos anos, é na média, gente. Não é tipo assim, vai dar 4 anos, vai bater o sininho lá e ele vai morrer. Então, às vezes, você compra um peixe pela aparência, ou porque você acha que combina com o aquário e, na verdade, você não sabe que vai ficar presa com esse peixe por 10 anos. O quinto tópico talvez seja um dos mais importantes, na verdade é um dos mais importantes, é sobre ciclagem. O que é ciclagem? Sempre que você for montar um aquário, você tem que pensar que não é só botar água e jogar o peixe. Como eu falei, tem colônias de bactérias benéficas que fazem toda a manutenção da amônia no aquário. E aí eu vou explicar o que é esse ciclo da amônia, porque por isso que tem que fazer a ciclagem antes. Ela dura mais ou menos 30 dias, tem gente que faz por 60, 45, depende muito. E ela consiste no quê? Você pega o aquário, monta ele bonitinho, não bota peixe, deixa montadinho já, bota água, deixa filtro rolando, mas não bota nada. Tipo, não bota peixe. E aí você fica 30 dias com tudo rodando, e enquanto isso as bactérias vão se proliferando. Tem hora que você tem que testar, né? Ficar testando para ver se está dando certo. Tem uma hora que as bactérias vão se estabelecer na mídia, né, biológica, no filtro. Também ficam no aquário, é mais no substrato do que na água, mas a maior parte, talvez 90% das bactérias ficam no filtro. Normalmente lá pelo 8º, 9º dia, as bactérias já estão começando a se proliferar, então se você for testar lá pro 10º dia, 11º, o pico de amônia vai estar lá no teto, mas é normal. Depois ele vai se estabelecer, e aí você vai criar tipo um ecossistemazinho, e depois disso é seguro botar os peixes. O que acontece muitas das vezes é a pessoa ir lá toda empolgada, comprei um aquário, vou montar. E aí logo depois você bota o peixe. O que pode acontecer? Como eu falei, as bactérias demoram um tempinho para se acostumar ao novo ambiente, para crescer, para brotarem. Então, você comprou lá seu aquário, deu 1 semana, 2 semanas, os peixes estão bem. Você pensa, tipo, nossa, finalmente alguma coisa minha não morreu. E do nada, eles morrem. Pode ser pico de amônia, sim, pode ser pico de nitrato, nitrito, mas por isso que tem que fazer a ciclagem antes. Mas afinal, de onde vem a amônia?
A partir do momento que o peixe faz cocô e que você dá muita comida, que começa a sobrar muita comida no aquário e que ele faz muito cocô porque come muito, tudo isso vai se decompondo, porque a matéria orgânica decompõe, a gente decompõe, por isso que a gente envelhece e morre. E aí liberam gases. Os gases são a amônia em si, e as bactérias têm o trabalho de fazer o seguinte: pegar a amônia, transformar em nitrito, e depois transformar em nitrato. E aí é uma escadinha. A amônia é muito prejudicial para os peixes, o menor nívelzinho já vai matar todo mundo, ou causar sérios problemas. O nitrito não é tão tóxico, mas também é tóxico, e o nitrato é o menos tóxico. O problema é que se você não fizer TPA, eu vou explicar daqui a pouco que é a troca de água, o nitrato não vai se transformar em mais nada, se ele continuar acumulando ali. Então, assim, nada vai dar conta dele. E aí ele também, num nível um pouco mais alto que os outros, porque ele é tóxico ainda, mas não é tão tóxico quanto o nitrito e a amônia. Então, para reforçar, quanto mais sujeira, mais amônia no aquário. E quanto mais peixe, porque, obviamente, os peixes vão fazendo mais sujeira. Por isso que é horrível, tem gente que adora, mas eu não gosto muito, ter aquário super povoado, super populoso. E normalmente você vai ver que esses aquários têm um filtro mais potente justamente por isso. Vamos falar sobre o trabalho pesado e sujo, que é a manutenção. Eu tô falando TPA há muito tempo e eu não sei se muita gente está entendendo, mas TPA é troca parcial de água. Existe a troca total de água, mas é muito raro acontecer porque, como eu falei, as bactérias ainda estão ali, demora para se adaptar. Então, dependendo do tamanho do aquário, o meu eu faço 2 vezes por semana de 10%, eu tiro um filete de água assim, mais ou menos até aqui, segunda e sexta. Porque é verão, então eu também não quero que o aquário toda hora fique botando água nova, né? E porque evapora bastante água. Então, quando a temperatura começar a amenizar, eu vou fazer, por exemplo, 1 vez por semana de, 20%. Não tem uma regra, tipo, o aquário tem tantos litros, tem que fazer tantas vezes por semana, tantos litros. Você que tem que ir se adaptando e vendo o que vai funcionar com você. No meu aquário de 40 litros, eu fazia 1 vez por mês, ou a cada 20 dias, acho que era a cada 20 dias, e trocava, 40%, 30%, não me lembro. Uma coisa importante também é você não fazer isso, a TPA, enquanto você limpa o filtro, porque, como eu falei, vai dar um choque de bactérias, você vai acabar limpando tudo e não vai ter nada, e vai começar tudo de novo, vai ter amônia, blá blá blá. Mas é bom sim você dar uma escovada no vidro, no acrílico, se você tiver acrílico. É bom você sifonar o fundo, que é você tirar a sujeira, tipo um aspiradorzinho de pó. É bom você passar uma escovinha se tiver decoração. Eu não limpo planta, eu não limpo tronco, até porque eu gosto que fique um pouquinho com alga. Não tem muita água no aquário, como eu falei, porque não tem muita luz do sol batendo, né, direto. E o filtro, dependendo do filtro que você tiver, tem um refil, e você tem que tirar e trocar. Aí, como eu falei, depende do tamanho do seu aquário, depende de quantas vezes no mês você vai fazer isso. Não é 1 vez por semana, é 1 vez por mês, provavelmente, dependendo do aquário. Eu tô falando muito de filtro, eu vou falar logo os principais filtros no hobby. O primeiro, que é o mais difundido, assim, porque ele é o mais barato. Eu não sei explicar, mas você faz em casa, você pode fazer em casa, então, querendo ou não, você faz do seu jeito e sai muito mais barato do que, por exemplo, um canister. O Samp, eu não sei se vocês já viram numa loja de aquários ou restaurante, um aquário enorme e normalmente tem um aquário menor embaixo. Aquilo não é um aquário, aquilo é um Samp. Tem Samp também interno, normalmente ele é externo, mas tem Samp interno, que é muito mais perto, né? Só que ele é muito menor e ocupa o espaço do aquário, então muita gente prefere fazer fora. E ele é basicamente um aquário com divisórias, e aí nessas divisórias você coloca quanta mídia você quiser, porque você fabrica o seu Samp, ou seja, ele tem muito mais espaço para mídia. Ele é relativamente barato, porque você compra as coisas e faz. O problema é que a montagem é um pouco complicada, você tem que fazer overflow, você tem que fazer ladrão, você tem que fazer uma bota, você tem que calcular os canos, é muito complicado. Eu até faria um dia, mas meu aquário não necessita. Se eu tivesse um aquário grande, eu pensaria em fazer, mas eu acho que não tem necessidade no meu, obviamente. Mas pra mim a parte mais difícil é isso de montar. E dependendo de como ele precisa de uma bomba, tá? Pra puxar e fazer o negócio funcionar. E uma coisa que muita gente reclama quando falta luz, transborda. Porque retorna tudo, então é complicado. Uma coisa muito antiga é o filtro biológico de fundo. Ele é como se fosse uma placa, vou deixando nas fotos aqui. Ele é como se fosse uma placa de banheiro, sei lá, pra não escorregar. Aquilo que a água passa. Aquilo é como se fosse uma placa de mídia biológica diretamente no seu aquário. Você bota ele embaixo do substrato. É como se fosse uma placa preta aqui embaixo, um tatame preto, com um tubinho saindo. E aí nesse furo você bota a bombinha de ar pra fazer a água circular, né? O bom é que ele faz bastante circulação de água, o que oxigena a água, e oxigena também o substrato, porque se você botar um substrato, por exemplo, uma camada muito grossa,
tem área que vai ficar sem oxigenação, então pode trazer bactéria ruim. O ruim é que para limpar você tem que tirar tudo, porque ele fica no fundo, e ele é só filtro biológico e tem um pouco de filtragem mecânica também, mas não é muita coisa. E fica imundo. Tem o sonho de consumo de todo aquarista, que é o canister. Ele é considerado o melhor filtro, mas ele é o mais caro. Ele é absurdo de caro. Ele é tipo uma bomba grande, então você tem que ter espaço, que você bota uma mangueira no aquário, uma mangueira nele, e aí ele suga a água do aquário e, né, cicla a água, faz tudo certinho. Ele tem um espaço do cacete e tem uma potência do cacete, então é bom pra quem tem aquário jumbo ou até lago, mas ele é muito caro, gente, muito caro mesmo, mas ele faz o trabalho. E tem o melhor custo-benefício, que pra mim é o melhor mesmo, é o Hang-On. Eu só usei Hang-On na minha vida porque eu só tive aquário pequeno. Ele é esse daqui que você bota por fora, querendo ou não, ele cria circulação de água, então ele também faz o papel da bombinha de água. Você pode regular tanto na vazão, quanto na coluna de água. Se você botar mais pra cima, a cascata vai ser mais fraca. Se você botar mais pra baixo, a cascata vai ser maior. Então, tem 2 jeitos, teoricamente, de controlar a vazão de água. Você só tem que tomar cuidado porque, às vezes, os peixes são puxados, tipo alevino ou camarão, são puxados pelo... Não vai dar pra ver, mas ele tem um pininho embaixo. Então, por exemplo, eu botei espuma porosa. Mas ele tem pouco espaço pra mídia, pouco mesmo. Eu enfiei tudo ali, mas foi difícil, tem toda uma engenharia. Em compensação, ele é teoricamente bem barato. O meu, se eu não me engano, foi R$70. E ele é bem potente, ele é 250 litros por hora. E o ideal é que tenha de 5 a 10 vezes o volume do seu aquário, de vazão. E quanto mais peixe você botar no aquário, maior tem que ser sua filtragem, como eu falei antes, então também tem que pensar nisso. E por último, eu vou falar alguns exemplos de peixes. Como eu falei, tem de água ácida, por exemplo, os discos, neons, barbos. Água neutra, pra mim, é a mais... como é que fala? É a mais ampla, acho que tem mais variedade de peixe. É muito ambíguo falar isso. Tem peixe que tem a faixa de pH muito ampla, então dá pra pegar água ácida, água alcalina, água neutra. Tem peixe que, assim, pode viver de 6,8, que é ácido, até 7,4, que já é básico. Tipo, é menor a faixa, mas mesmo assim... Vocês estão entendendo? Então, assim, os que eu falar agora de neutro, e vocês provavelmente de ácido também, mas tem peixes que têm preferência e muito peixe de rio vive em água mais ácida, justamente porque tem muita matéria em decomposição, tem muito tronco, normalmente muita planta. Então esses peixes de rio, normalmente, quando, sei lá, vão acasalar, preferem ficar em água mais ácida, mas eles também podem viver em água neutra. Para água neutra, tem platis, tem coridoras, tem cascudos, tem um bando de coisa, Mato Grosso, que também, esses peixes que eu falei também podem ser ou levemente alcalina a água, tipo 7,2, 7,4, ou levemente ácida, dependendo do peixe, 6,8, 6,6. E alguns exemplos de peixe de água alcalina, que, como eu falei, pode ser neutra para cima, para alcalina, são carpas e quinguios. E os guppies, que são os lebiches, até beta, molinésia. E tem um adendo aqui nesse vídeo que são os invertebrados. O que são os invertebrados? Crustáceos, pode ter caramujo, pode ter, sei lá, exemplos de crustáceos, lagosta, camarão. Então tem muita coisa legal para você botar no aquário, caranguejo, siri. Mas como eu falei, tem que ver a compatibilidade. Camarão, os neocaridinas, que são os que eu tenho, os red cherries e os... Qual é o nome do outro? Blue Sakura. Também infinidade de cores, então você pode escolher coloridinhos. Eu vou fazer um vídeo só sobre cuidar de camarões ainda, então podem ficar tranquilos que eu vou falar tudo isso. Mas eles são muito pacíficos, então você não pode botar com peixes maiores que eles, porque ou eles vão ser comidos ou eles nunca vão sair das tocas e vão viver estressados, então não vai ser legal. Você não pode botar, por exemplo, um neocaridina, qualquer neocaridina, com, por exemplo, um pitu, porque ele vai matar. O pitu vai matar todo mundo, até os peixes, então, como eu falei, tem que pesquisar bastante. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa pelo vídeo longo. Como eu falei, foi uma aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, já sabem, deixem aqui nos comentários. Me sigam nas redes sociais. Podem me perguntar lá. Eu vou mostrar meu aquário no vídeo futuro. E beijos e até a próxima. Nha!